O objetivo é a gente revisar o caso e como eu disse para vocês, esse tema de infarto perioperatório é um tema recorrente e é das coisas que, apesar de a pandemia ter parado um pouquinho, coisas novas, né, porque muitas coisas deixaram de ser publicadas, deixaram de ser estudadas, mas isso é um negócio que eu achei bem legal porque tem umas coisas novas sobre infarto barra lesão renal perioperatória, tá bom? Antes de começar propriamente dito, que é o importante, vocês, as gerações mais antigas de anestesia, não entendiam muito bem isso. Para que eu vou estratificar? Antigamente, a resposta era binária, né? Fazer ou não fazer anestesia, fazer ou suspender. Hoje está longe disso, né? Então a gente precisa estratificar. Para ter consentimento do familiar, eventualmente uma cirurgia de alto risco, com risco de morte, você tem que chegar para o paciente e falar que tem esse risco, né? Depois eu posso até mostrar, uma vez, amanhã eu tenho uma testemunha de Jeová e eu faço um termo de consentimento bem pesado, né? Se a fé do cara for boa, ele assina. Se não for, ele desiste, aí eu faço meu sangue. Mas é bem, eu falo de AVC, falo de infarto, aí eu mantenho a pressão abaixo do que é recomendado. Entramos perto, né, no consenso. Então o consentimento é importante, por isso que a gente estratifica. A epidemiologia é importante porque a gente precisa entender os nossos resultados. Se a gente não avalia os nossos resultados, a gente não consegue entender como é que funciona. Então, se determinado hospital tem um resultado para uma determinada cirurgia ou tem outro resultado, principalmente, vocês vão ver cada vez mais que o modo de pagamento dos médicos vai ser diferente, vai ser por resultado. Então, eu tenho que saber estratificar se o paciente do hospital A é mais grave do que o do hospital B, e dessa forma ele tem um resultado pior. Então eu tenho que saber estratificar, certo? E obviamente o que impacta direto na gente é o manejo anestésico cirúrgico. E cirúrgico por quê? Vamos supor esse nosso caso aqui de hoje, de uma ureterogenilitripsia, como se fazia antigamente, que era abrir o paciente para tirar esse cálculo. Cirurgia invasiva, com uma laparotomia. Imagina como era outra discussão, né? Não era essa discussão que a gente ia ter, não. Realmente a discussão de se fazer antes ou depois seria uma discussão totalmente diferente. Então muda também o teste. E aí eu comecei, isso é um artigo que eu queria ler faz tempo, não vale a pena, acho que não vale muito a pena a leitura não, porque ele é bem complexo e ele não acaba no final das contas trazendo uma mensagem. Mas o que a gente está procurando? Olha só. A gente desenvolveu uma lista de procedimentos de alto risco, mais de 227 procedimentos que eles consideram de alto risco. E o que eles consideram ser de alto risco nessa análise retrospectiva? Associado a pelo menos 1% de mortalidade. Lembra que eu falei para vocês? Né? Então, assim, hoje a gente trabalha, graças a Deus, com um nível de segurança bem bom. Né? Isso aqui é cirurgias bem maiores. Essa ureterogenilitripsia não entra nessa escala, tá bom? Então, a gente trabalha numa margem de segurança, graças a Deus. E aí, geralmente quando eu faço a aula, eu começo a ler um bocado de coisa e tal, e muita coisa para se jogar fora. Esse artigo achei bem legal, vale a pena a leitura, é desse ano, mas mais do que esse aqui, que é de 2021, um pouquinho mais antigo, mas acho que o Circulation, acho que ele traz artigos, tem mais impacto, mas principalmente a leitura dele é mais fácil. E aí ele traz, lesão miocárdica perioperatória não é aleatória. Não é aleatório. É claro que não é aleatório, a gente sabe disso. Mas se a gente não considerar, né, como o Gabriel falou que na vascular ali, quase 100% faz troponina alta, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, algumas definições a gente vai entrar na aula propriamente dita. Infarto tipo 1, certo? Vocês falaram muito bem. Alteração de troponina acima do percentil 99 do normal, né, que é o limite superior normal, associada a sintomas de isquemia, alterações eletrocardiográficas, desenvolvimento de onda Q patológica, que também faz parte das alterações eletrocardiográficas, imagem, isso é o, viu? É o, aqui é o, depois o I é aqui embaixo. Imagem com evidência de perda da viabilidade miocárdica ou alteração da movimento regional, com paciente com isquemia, com etiologia isquêmica, e por último, por ser tipo 1, identificação de trombo coronariano. Ou por angiografia, ou na autópsia. Esse é o tipo 1. Rompe a placazinha, coagula, obstrui, pode obstruir totalmente o supra, parcialmente às vezes dá um INF. E o tipo 2, que é o que a gente discutiu bastante, né?
que a primeira parte é quase igual, alteração, aumento e ou queda do valor da troponina cardíaca, certo? Com evidência de desequilíbrio entre oferta de oxigênio e demanda de oxigênio. É sem relação com a aterotrombose, ou seja, sem uma obstrução completa, por uma ruptura de placa completa. Então, são obstruções parciais, por vasoconstritor, cocaína, por doença aterosclerótica progressiva crônica, certo? Por algumas coisas. E nos sintomas, alterações eletrocardiográficas e alterações de motilidade de parede. Por último, não tem aqui, obviamente, o trombo intracoronariano, né? Porque essa é a diferença. Então, essas são as duas fisiopatologias do infarto principais. Tem uma terceira, que é quando não sabem o que foi que aconteceu, mas isso não vem ao caso, certo? Então, alteração de DO2 e VO2, né? Demanda e oferta de oxigênio e síndrome coronária aguda, angina instável, infarto sem supra, infarto com supra. Obstrução parcial, obstrução total, isso aí vocês já sabem, isso aí vocês estudaram para passar na prova de residência. Um detalhe interessante da fisiologia cardíaca é esse. Isso aqui, pessoal, infelizmente eu vou ter que ir ali. Vou ver se eu vou com a setinha aqui, que é mais fácil. Isso aqui é o conteúdo arterial, conteúdo do sangue de oxigênio, certo? Então aqui a gente tem o arterial e depois do órgão, o venoso. O que tem, a região do corpo que tem menor saturação venosa de oxigênio é a medula renal. Mas como a medula renal não sai específica, eu tenho o pós-renal aqui é 92, então ainda é alto. Mas olha a reserva coronariana, olha a saturação de oxigênio no seio coronariano, 37%. Ele tem uma taxa, ele bate o centro com 60% de taxa de tração. Qual é a reserva? Isso é o coração normal. Qual a reserva que o coração tem? Basicamente vasodilatação. Porque ele consegue vasodilatar, chega mais oxigênio, chega mais sangue. Mas ele não tem como te extrair mais oxigênio, porque não tem isso aqui. Certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente sabe que o paciente coronariano ele tem uma reserva bem pouquinho. E isso aqui é o que acontece. Repouso, figurazinha da esquerda. O que acontece? O paciente tem uma lesão coronariana, ele tem um gradiente de pressão pré e pós-lesão coronariana, certo? Numa coronária, e na outra ele não tem essa lesão. Para compensar, assim, no repouso, ele não precisa de quantidade de sangue com vasodilatação máxima. Então ele mantém relativamente constrito, porque não precisa de tanto oxigênio. Só que na região pós-lesão coronariana, ele já está no máximo vasodilatado, porque o tanto de pressão é grande e você consegue. E aí o fluxo é baixo, mesmo com a vasodilatação plena. Aí esse cara inventa de correr. E aí, do lado que não tem a lesão, ele faz a vasodilatação para manter a perfusão. E do outro que tem a lesão, ele não consegue aumentar a perfusão, porque ele tem um gradiente de pressão ali que impede ele aumentar a pressão de perfusão e já está no máximo de vasodilatação. Isso que acontece com oferta e demanda, isso acontece no paciente no pós-operatório, quando a gente não toma os cuidados hemodinâmicos adequados. Isso aí é uma figurinha só para você que já sabe. Então, o que é que leva à diminuição da oferta de oxigênio? Frequência cardíaca elevada, por quê? Porque a fluxo é diástole. Retirada de beta-bloqueador no perioperatório, não estou falando aqui não inicial, estou falando de retirar, porque aí o paciente aumentou os receptores de beta-bloqueadores, porque ele está usando beta-bloqueio, aí tira de uma vez ele vai ter mais resposta adrenérgica. Dor, que aí era com a gente, por isso que eu, nesse caso, eu não abriria mão de fazer aquele opioidezinho, mais controverso que fosse, certo? Hiperatividade simpática, hipotensão já explicamos, hipovolemia, comprometimento cardíaco, e aí entra a questão da ICCD, que foi discutido, então se o paciente já tem CC, será que ele vai conseguir aumentar o DEC na hora que ele precisar? De um tanto que não seja exagerado, né? Vasoconstrição coronariana, hipoxemia perioperatória, anemia, telectasia. E alguns desses que diminuem a oferta de oxigênio aumentam a demanda. Mais uma vez, frequência cardíaca, retirada de beta-bloqueador, elevação do estresse miocárdico, isso acontece também no paciente quando é muito bradicárdico, ele enche muito também na diástole, ele acaba de, não é
Então, proporcional assim, a bradicardia e o aumento da perfusão, porque assim, se aumentar muito o volume intraventricular, se aumenta a tensão de parede, você pode diminuir a pressão de perfusão coronariana. Tá bom? Isso não é... E aí, estava falando de infarto. O que eles começaram a avaliar? Troponina no perioperatório, que eles viram que pacientes que alteravam a troponina no perioperatório, no pós-operatório, estava associado a maior mortalidade. Esse aumento de troponina variava de 80% a 20% a depender da população, porque no caso da vascular, não estou falando aqui da vascular, certo? E eles viram que essa alteração de troponina era principalmente no primeiro, segundo e no terceiro dia pós-operatório. Depois do terceiro dia pós-operatório, somente 0,6% tinha a troponina aumentada. Desculpa, não fiz entender. Após o terceiro dia pós-operatório, só 0,6% tinha essa troponina aumentada a partir dessa data. Entendeu? Então, assim, você não pegou aumento de troponina nos 3 primeiros dias, você provavelmente não vai pegar mais. E aí eles viram que essa troponina aumentada não estava frequentemente não estava associada a sintomas, definição de infarto, sintomas, e aí por vários motivos, um deles, se é da analgesia pós-operatória, morfinazinha que você faz, aí resolve, não estava associado obrigatoriamente a alterações eletrocardiográficas, e muitas vezes as alterações não eram contínuas, eram transitórias, né? E somente 22% dessas alterações de troponina fechava o diagnóstico para infarto, que a gente já viu que era a definição de infarto. Tem alguma coisa errada aí que está acontecendo e a gente não está enxergando. Um detalhe importante é que os grandes estudos que avaliaram o resultado pós-operatório, vou citar aqui dois, né? O POISE 1 e o 2. Um avaliou o beta-bloqueador, foi aquele dos beta-bloqueadores, que disse que beta-bloqueador não é para começar no perioperatório, quando tinha uma febre de começar beta-bloqueador no perioperatório, porque diminuiu o risco de infarto, mas aumentou da mesma quantidade, a quantidade de AVC e hipotensão, certo? E o 2 avaliaram clonidina e AS. A gente viu que o AS em profilaxia primária pode ser tranquilamente, deve ser descontinuado, enquanto que a profilaxia secundária você mantém. Aí, esses grandes estudos, acabei não falando, eles avaliaram o infarto. Eles não mediram, assim, eles não avaliaram a troponina cegamente. Não fizeram pesquisa ativa de troponina. Então, vejam que eu estou falando disso, por quê? Porque ainda existe um longo caminho a gente entender, voltar a estudar, por exemplo, beta-bloqueador no perioperatório, se a gente avaliar a troponina. Não sei. E aí aí vem a definição de lesão miocárdica após cirurgia não cardíaca. Lesão miocárdica aguda, presumivelmente induzida por isquemia com ou sem sinais, ou sintomas clínicos, diagnosticada por uma elevação da troponina cardíaca excedendo o 199 nos primeiros 30 dias pós-operatório. Aqui é uma tabelinha que está pequeno, mas é só para vocês verem. Então, só para chamar a atenção. Aqui é o infarto miocárdico que a gente falou antes, sintomas, alterações eletrocardiográficas, né? Na definição de lesão miocárdica, e é a história do MINS, que é Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, ele não inclui nada disso, é só a troponina. Pode incluir. Ou seja, dentro de um universo, o infarto agudo miocárdico está dentro do universo da lesão miocárdica perioperatória, mas ele engloba muito mais coisa. Mais uma vez a definição, então elevação de troponina acima do percentil do limite máximo, indicando lesão miocárdica nos primeiros 30 dias, presumidamente isquêmica, e na ausência, isso é importante, na ausência de outras causas não isquêmicas que causariam esse aumento da troponina. Por exemplo, o paciente fez um TEP, aquele TEP gera um estresse cardíaco e libera troponina. Isso aí é considerado fora da lesão miocárdica. Paciente com sepsis, às vezes faz lesão miocárdica, também é a mesma coisa, está fora da lesão miocárdica pós-operatória. Os sintomas clínicos podem ser mascarados pela sedação e analgesia perioperatória e a isquemia, ou seja, essas características não são requeridas para esse diagnóstico. Um detalhe importante, que aí entra o meu ponto de reticência sobre a isquemia perioperatória. Isso aqui, pessoal, vou falar já. Isso aqui é um exame que eu peguei de exemplo para vocês. Então, aqui é o exame de troponina, certo? Cadê? Deixa eu achar certinho.
Então aqui, ó. Então eu falo troponina. Aqui, eu estava vendo se tinha o nome do paciente, que eu cortei, eu queria ter certeza. Peguei um paciente com um exame qualquer. Então, troponina T, o HS é hipersensível, é de alta sensibilidade, certo? Elevada sensibilidade, certo? Que mais? E ele fala que os limites, 17 para homem e 9 para mulher, vocês não sei se dá para ver daí, não importa, mas eu acredito. Quem vai ver esse exame, cidadão lá, clínico, eventualmente até um cardiologista, ele vai olhar esse limite aqui, ó. Certo? E esse limite às vezes está aumentado no pós-operatório. Importante na vascular você ver isso aqui, viu? O que acontece? Eles começaram a avaliar as troponinas para ver prognóstico. Vamos ver aqui, vamos medir as troponinas, vamos ver se esse pessoal morre mais. Certo? E eventualmente morrer mais. Certo? A partir de quanto de troponina morria mais? Aí eles fizeram os pontos de corte de prognóstico. Que são esses. Que são diferentes dos considerados para infarto. Isso é um dado interessante, porque se a gente, às vezes, tipo assim, você faz uma cirurgia, sei lá, vou botar uma vez minhas áreas, coluna extremamente cruenta, descomprimiu, peridural lá, cruenta pra caramba, sangrou bastante, conseguiu fazer uma hemostasia, ok. Aí vai no primeiro PO, altera a troponina. Mas altera ali, foi para, sei lá, 20. Você vai começar o quê? AS, anticoagulante, botar no CAT? Entendeu? Então, às vezes, os limites, esses limites, eles também têm que ser considerados quando vocês forem ler sobre lesão miocárdica, porque isso aqui também muda a incidência de lesão miocárdica em cirurgia não cardíaca. Certo? Então, é interessante vocês terem essa noção dos limites. Eles consideram esse limite. Então, para troponina cardíaca convencional, maior que 30, pela Roche quarta geração. Perguntei para uma pessoa do laboratório aqui de Fortaleza, do DASA, perguntei se aqui tinha outro tipo de troponina. Eles falaram, não, que é o da Roche que eles usam aqui, que é essa hipersensível, HSzinha, é o da Roche. Então, aqui no Ceará não precisa se preocupar muito. Oi? Se eu der alguma recomendação, assim, eu tinha um paciente que teve alguma recomendação? Vamos já, calma. E troponina aí, ela é menos estudada, mas sabe-se que acima de 60 aumenta em 7 vezes o risco de evento cardiovascular. A gente tem esses limites, certo? Mais uma vez, aqui é o do Circulation, só mostrando que acima de 30 para troponina T de quarta geração, assim, hipersensível, esses valores. Entre 20 a 65, com um aumento absoluto de 5, ou seja, você mediu no pós-operatório, deu 25. Você repete a medida daqui a um tempo, algumas horas. Se foi para 30 ou 31, já está positivo. Ou se deu acima de 65. Aí ele traz, esse artigo do Circulation, ele traz que qualquer aumento de 14, mesmo assim, se estava em 5, foi para 19, também considera positivo, tá bom? É só usar. Isso aí, cara, não precisa decorar. É procurar um lugar para achar na hora que sai procurar. É só entender que tem essa diferença. Só para você entender que tem essa diferença do diagnóstico do infarto pós-operatório e da lesão miocárdica considerada. E aí os trabalhos é complicado, porque olha só, isso aqui é que eu achei legal. Assim, eles trazem aqui, ó, onde é que eles trazem esses limites? Eles trazem no rodapé. Né? Então se você não for atrás de entender, porque qual era a minha reticência? Uma das minhas reticências. Eu vou medir troponina e eu vou fazer o quê? É isso que eu vou chegar lá. Eu vou medir a troponina pra quê? Se eu não vou fazer nada, se o paciente vai sangrar no pós-operatório, se eu não vou fazer anticoagulante. Esse é o ponto. Por isso que eu era muito assim, cara, eu vou medir, aí vai pegar, olha só, cenário. Eu já repeti esse cenário para os R2, R3, para os R1. Cenário. Mesmo cenário que eu falei, doutor. Aí eu estou de plantão, não consegui ver o paciente, o cirurgião ortopedista não tem muita noção, mesmo sendo um cara muito bom, caiu na mão do intensivista. A troponina está elevada. Vamos pro CAT, corre no CAT, vai pro CAT. CAT, tinha uma lesão ali de 40% na D alta, de 40% na CD, que não obstrui. Taca 2 stents, anticoagulação plena. Esse é o cenário. Então tem que ser alguém orientado para saber que para colocar esse stent ele vai correr alguns riscos. Pelo menos para balançar. E aí, isso aqui é só para vocês terem a noção de causas de alterações de troponina não isquêmica, não, de semiocardia isquêmica, não causadas por isquemia. Deixa eu só botar aqui na TV que eu estou na tomada que eu acho que... Vamos ver aqui se vai dar certo. Valeu.
Tô com medo de acabar. Então, lesão renal, insuficiência renal, insuficiência cardíaca já prévia, hipotensão também, mas ele considera que hipotensão meio que por ter algumas alterações que não obrigatoriamente é isquêmica, anemia que também pode ser isquêmica, hipoxemia e tal, mas bom, ele considera essas causas aí que não obrigatoriamente são por alteração da irrigação, digamos assim, certo? E aí, os estudos estão evoluindo, certo? E começaram a avaliar quais são os pacientes que têm risco de MINS, de lesão miocárdica por cirurgia não cardíaca, né? Pós-cirurgia não cardíaca. Aí tem tudo isso que a gente falou. Falamos do score de Duke, fatores de risco para doença arteriocoronariana com hipertensão, diabetes, a própria doença arteriocoronariana, doença arterial periférica, tem vários. Fala do BNP aqui, né? E lembrar que o BNP, eu gostei quando eu comecei a medir pro BNP nos pacientes pré-operatórios, eu perguntei para um colega cardiologista o que ele considerava normal. Bem porque é normal ali. Aí ele falou, foi a mostra de comparação que ele fez que eu aprendi, eu passo para vocês. É que nem TJGP, o que vale é quando ela está estourada, certo? Assim, então é bom a gente saber que, às vezes, deu no limite ali superior, e idoso tende a ter mais, tem os fatores de limite de idoso e tal. Então é interessante saber essas coisas. E aí, eles começaram a ver, então vamos ver se a gente começa a pedir pré-operatória, para a gente ter o basal, como foi falado, e para a gente poder acompanhar também como fator de risco. E aí, o que se sugere é pedir acima de 65 anos, e maior do que 45 com fatores de risco, certo? Não entendi. Ele considera. Boa pergunta lá. Eu assisti uma aula já tem, antes da pandemia, falando sobre lesão miocárdica perioperatória. Uma aula dessa da ASA, internet, online. Cara, eu achei meio, assim, forçação. Eles falaram para pedir qualquer paciente acima de 45 anos com qualquer hipertensão, e acima de 65 anos para todo mundo. Eu estou falando o que ele fala. O que é viável na nossa realidade é outra coisa. Eu acho que a gente tem um longo caminho para chegar lá. Certo? O doutor Davi mandou, acho que no ano passado, uma diretriz saiu da sociedade. Não sei qual era a europeia, bem grande, da ESC. Aí lá dizia a recomendação, antigamente era 2B. Saiu ano passado, a avaliação para cirurgia era 2B e virou 2A, essa é a recomendação para cirurgia de intermediário. De solicitação de troponina. Isso, intermediário alto risco. Pacientes de mais de 8 anos, 65 anos para todos, e outros que você tinha suspeita de sintomas ou fatores de risco para... Às vezes, a gente se contamina tanto, Ilara, pela realidade que a gente vive assistencial e de limitações, que a gente às vezes tem uma visão não tão visionária da coisa. E aí por isso talvez seja a minha reticência quanto a pedir troponina para todo mundo. Porque assim, se você não pede, você nunca vai saber o que vai fazer com isso. Tá entendendo? Também tem esse lado. Eu nunca vou pedir porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Mas também você nunca vai estudar quais são os pacientes que precisam pedir. Eventualmente o que você pode fazer no pós-operatório se você não pedir nunca. Então, é o caminho a se percorrer normalmente em lugares onde você tem mais acesso. Aí... da OP ou DAC. É porque vocês agora no R1, só um segundo, vocês estão procurando uma forma muito matemática. Eu vou pedir isso agora porque não existe. Isso aqui é uma recomendação do Círculo de 2021, que eventualmente pode não ser da Sociedade Brasileira, que eventualmente não pode ser da Sociedade. O Circulation 2001 ele sugere isso, certo? Aquele outro trabalho, aqueles fatores de risco, é que eventualmente você pode, fatores de risco, você pode pedir nessas situações. Por exemplo, a minha realidade, para o BNP, o PS bem alterado, eu ainda não tenho coragem de considerar isso um positivo para fator de risco e seguir a cirurgia. Eu vou pedir eu peço um teste de estresse. Acaba adiando um pouco. Mas tem a história canadense, não fala nem de teste de estresse mais, pelo menos a última. Fala de ProBNP alterado, você vai seguir como paciente de alto risco e acabou-se. Eu não vou, é difícil eu falar isso. Então vocês vão ver que aquelas questões de residência, eu teria uma dificuldade enorme de fazer uma prova de residência, porque assim, eu acho que é muito difícil você ser taxativo em alguma conduta, assim, dizer que é só isso que pode, é isso aí. Por exemplo, até hoje, se eu não me engano, ainda tem história de se suspender diurético para operatório. Não tem mais não, né? Mas na minha época, cara, nunca teve esse negócio de suspender diurético para operatório. É confusão.
O que é que você ia falar? Você ia falar outra coisa. Assim, que esse 60-50 é pelo seguinte, o mundo ideal, qualquer sujeito intermediário alto risco tem fator de risco, aí 60-50 é o fator de risco, por isso bota 60-50. Pronto. Até porque a cirurgia, o Vitor está falando, só para vocês entenderem. Isso aqui, e boa intervenção por causa disso. Para todo mundo, vai fazer uma catarata. Vai pedir, não. Cirurgia de risco intermediário alto, aí você estratifica. E aí considera o 65 um fator de risco a mais. Entendeu? E aí como é que você vai prevenir isso? Cara, tempo passa, tempo vem e muda muito pouca coisa. Mas é isso. Hemodinâmica, oferta de oxigênio, metabolismo e medicações. Isso são os potenciais. Bom, talvez essa seja a mais importante, que é o que foi discutido com bastante profundidade agora na nossa sessão. Hipotensão. O paciente não pode fazer hipotensão arterial média, pressão arterial média menor do que 65 e menor do que 90. Isso é para a população geral de alto risco, certo? Não é para esse nosso paciente que é de altíssimo risco. Então, para esse paciente, eu acho que merecia um limite um pouquinho maior. Um detalhe importante, que na hora que a gente discutiu a anestesia, o Vigílio foi feliz em falar da máscara laríngea, porque você consegue fazer uma anestesia com menos anestésico, porque não precisa de um plano tão profundo para passar a máscara laríngea. E aí você tem menos esse problema. E a RAC tem um pouco desse problema também, apesar de que de uma maneira muito peculiar, que é o tempo entre a indução da anestesia e o início da cirurgia. Aqui, pessoal, é um gráficozinho que eu peguei da internet, eu não botei nem a referência, só para vocês terem noção que eu ratear para no gráfico, eu conhecer esse gráfico. NR é resposta nociceptiva, certo? Aqui é o paciente acordado, ele tem uma resposta nociceptiva alta, que ele está totalmente acordado, e você induz. Aí você entuba, vai lá para cima de novo. Ele vinha aqui, ó, vou passar para esse lado. Diz que o Jacques gosta de gráfico, né? Tendência de queda, né, Jacques? Então pronto, aqui, ó. O que ele vê na tendência de queda era para fazer isso aqui, ó. O que é esse gráfico aqui de alta? Aqui é um evento, um cisne negro, né? Intubação. E aí você logo depois da intubação vai a fundo de novo, certo? Esse é o momento crítico. É para esse momento, principalmente, que aí às vezes a peridural, que ainda não fez efeito. Então nesse momento eu tenho que ter a minha PMzinha e eu estou fazendo qualquer coisa, mas estou olhando ela. Então esse momento é crítico. E o que o Vigílio falou, que isso aí é o que eu vejo com maior dificuldade. Já, mas como é que resolve isso? Eu não sei. Do modo operandi como funciona hoje, do nível, eu vou falar mais não, que tá gravando, né? Mas assim, isso aqui, posto de enfermagem. Chega lá, você faz anestesia mágica, pressão toda acima de 70 e tal, aí chega na SR, não pega um cara assim, que tem esse cuidado. Então, 25% dos pacientes, ele citou um estudo, essa revisão, que 25% fizeram uma PAM menor do que 70 por 30 minutos. Aí você fez anestesia mágica, chega na SR. Bom, isso é o que eu tenho de questão de hemodinâmica no que toca hipotensão. Taquicardia, lembra que eu falei do estudo Poise, não sei como é que se fala direito, eles mostraram aquele resultado, né? Diminuição de infarto, mas aumento muito de AVC e de hipotensão, e até de óbito. A gente entende na fisiologia que o ideal é usar o beta-bloqueador, por motivos que a gente já discutiu aqui. Mas os resultados não mostraram esse benefício. Será que fizemos o manejo certo desse beta-bloqueador? Tem até uns editoriais mostrando que aqueles pacientes que obtiveram um controle mais adequado da frequência tiveram sim melhores resultados. Então, será que é o caso? Porque ensaio é assim, meu irmão. É a dose de tanto para todo mundo e tal. Acabou. Então, assim, eventualmente uma titulação melhor desse beta-bloqueador poderia trazer um benefício. Não sei. E a gente, anestesista, não pode pensar na possibilidade de ter uma isquemia, lesão miocárdica, por alteração de oferta de demanda de oxigênio por paciente que está cardíaco por dor. Isso aí não preciso nem falar isso aí. Anemia, aí vai ser uma guerra infinita. A gente, banco de sangue, o pessoal que publica reposição de hemoderivados, que tem trabalho mostrando que a partir de 11 gramas por decilitro de HB, a queda de 1 grama por decilitro de HB aumenta quase uma vez e meio o risco de infarto. Já tu transfunde quanto? Ontem mesmo, eu saí de sala, estava passando a segunda bolsa, quando ainda ia sangrar um pouquinho, estava de 8 a hemoglobina.
Aí eu fiz uma reembolso. Está de 8,5 a hemoglobina do paciente hoje. 73 anos, sem avaliação, porque era de urgência. Sem avaliação mais aprofundada. Não tem teste de estresse, tinha um eletro normal, um eco normal. Um eco com as alterações, mas isso não vem ao caso. Aí a gente tem que seguir os guidelines que... Por quê? Porque a reposição mais agressiva não mostrou o melhor resultado. É o que a gente tem para hoje. Né? Hiperóxia. Tem trabalho mostrando que tem associação com IAM, síndrome coronária aguda e óbito. Aí é o que ele cita. Normotermia é outro que a gente tem que ser agressivo. Né? E glicemia maior que 180, que é justamente o alvo lá daquele... Ainda se fala de nice sugar, ainda tem? Ainda existe esse nice sugar? Não, né? É um trabalho que teve, que foi o que mudou. Antigamente, não ouviu falar? Fala, então fala. Até 2007, mais ou menos, ele é de 2007 ou 2008, nice sugar, mais ou menos. Nice de açúcar legal. Os gringos, antes desse nice sugar, o controle de glicemia era de 80 a 120. Morreu muita gente, muita lesão neural por causa de hipoglicemia. Aí eles fizeram um grande estudo em pacientes de UTI, não foi perioperatório, e viram que o ideal era manter o controle até 180. Abaixo de 180. Deu mais do que 180, corrige. Mas eu estou falando que eu acho que no intraoperatório a gente pode até ser mais rigoroso. A gente está ali do lado, mede a cada hora. Mas o que se fala hoje no paciente crítico é isso. É porque tem coisas que eu não leio mais, pessoal. Em terapia intensiva eu tenho lido muito pouco, então não sei se mudou alguma coisa. Assim é. Tipo de anestesia. Cara, o que importa é não fazer hipotensão. Acabou-se. Não vou nem entrar no médico. Não tem... Aí falar algumas coisas. Não há benefício disso pré-operatório de estatina, que era uma coisa que já ouvi, tem gente falando de corredor. Germano, mas faz mal, estatina é o que menos vai mexer com pressão, então, cara, você quer fazer, mas não tem benefício. Ponto final. Até hoje. Antitrombótico. Alguns falam AS, essas coisas, né? Não tem benefício de começar no pré-operatório. Beta-bloqueador não tem benefício de começar no pré-operatório. E não tem indicação de tipo de anestesia, como eu falei anteriormente. Aspirina. Isso aqui é para vocês levarem, você que os que não sabem, decorem. Continuar em paciente de alto risco e ou profilaxia secundária. O que é profilaxia secundária? O paciente já teve infarto, o paciente já colocou um stent. Profilaxia secundária. Profilaxia primária. O paciente é hipertenso, usa AS. O profilaxia primária. Uma caixa de passar. Esse você suspeite. Beta-bloqueador continuar, se uso crônico, prévio. Sevoflurano. Aí é opinião também. Ele sugere que em idosos, porque faz menos hipotensão, a história da hipotensão. Não é o servo em si, mas a história da hemodinâmica. Poderia ser melhor em idoso. Eu, particularmente, acho melhor, como eu estava discutindo hoje com o Vigílio, até fazer venose total desde que eu controle a pressão. Porque eu sei que quando acabar a minha anestesia, acabou, não tem efeito residual. Mas isso é uma opinião. Cara, até hoje isso aí... Isso é coisa de laboratório. Existe uma... Eu já falo para condicionamento. Nenhuma das duas revisões, nem o Circulation nem essa, falou que desse benefício. Pré-condicionamento sim. Então você faria servo e o paciente aguentaria, o miocárdio do paciente aguentaria uma isquemiazinha maior. Seria mais ou menos isso. O que é que tem disso aí que eu vou falar talvez em alguns dados, se eu não falar, eu falo logo. Existe o que é mais benéfico, o que tem mais resultado laboratorial de benefício é o pré-condicionamento isquêmico remoto. O que é isso? Isso tem um cara de trabalho, em animal é muito batido esse tipo de trabalho. Você isquemia uma perna por um tempo, bota um manguitozinho acima da sistólica, isquemia por um tempo. Aí tem milhões de protocolos, eu não vou citar, eu também desconheço todos os protocolos que eles usam na médica. E aí isso liberaria um bocado de substância protetora que protegeria o miocárdio de uma isquemia. Ou seja, ele aguentaria uma isquemia um pouco maior. Mas em termos de resultado de sobrevida dos trabalhos em humanos, não mostrou benefício. Esse seria o mais... Eu puxo a acreditar, cara. Eu sou muito prático. Mostrou ou não mostrou? Porque diminuiu a PG não sei o que lá. Prostamento, cara. Eu vi assim, ele botava assim, tipo, fala uns precondicionamentos e tal, mas assim, não deve ser levado em consideração na escolha da técnica. Assim, pacientes cardíacos. Não. Então acaba voltando para a mesma coisa, né? Então, assim, eu prefiro o servo, porque o servo dá o pra... E isso funciona. Tanto faz. Tanto faz. Aí,
que o Júlio falou naquela hora, que a grande questão é, existe um trabalho que fez o seguinte, paciente que tinha diagnóstico de lesão miocárdica, pós-cirurgia não cardíaca, de fazer aspirina e dabigatran. E esse trabalho mostrou um benefício na sobrevida dos pacientes que tiveram MINS. Ou seja, esses pacientes tiveram melhor sobrevida e menor mortalidade, tá bom? Falar um pouquinho, repetir das coisas só para vocês. Então, manter beta-bloqueador, manter a expressão secundária, estatina, questionar, pré-condicional de química remoto. Questionar. Eu não vou, assim, cara, quando é nem o último nem o primeiro, certo? Normotensão, cuidado entre o tempo entre a indução e o início da cirurgia. Aí, se eu quero uma... Germano, e porra, um paciente de cirurgia que não... Essa cirurgia é bem boa para esse dispositivo. Existem hoje dispositivos, usei poucas vezes, porque os convênios... não é nem que não autoriza, que ele é o mesmo valor, mas não são cadastrados os convênios, que é um medidor de pressão contínua digital, que você calibra um manguitozinho digital, e ele lhe dá, aí ele comprime o dedo continuamente com a pressão menor do que a sistólica, certo? Menor do que a diastólica também, porque ele tem que pegar a diastólica, e ele lhe dá uma pressãozinha igual a pressão invasiva, lhe dá débito cardíaco porque ele é tipo Flotrac, lhe dá todos os parâmetros do Flotrac, sem invasão. É o Cresat. É o Cresat. É fantástico. Principalmente cirurgia que você não vai colher sangue. Eu não vou colher exame, é bem facinho. Você já viu aquele que tem um que dá hemoglobina? Tem, legal. Não existe trabalho de como eu trato a hipotensão. Assim, qual o melhor fármaco que eu vou tratar? Também não tem. Mas uma vez que a gente já falou dos resultados do beta-bloqueador e fisiologia. Isso aqui é hipotensão, esse foi o primeiro trabalho que avaliou. E aí, veja que os trabalhos agora estão avaliando o quê? Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, MINS. Eles estão começando a avaliar, já tem um tempo, né? Já tem 6 anos, avaliar isso. Aí o que é que eles viram? Que é a história do 65, que é o diferente do up-to-date. E isso aqui não é novo. 2017 não é tão novo. Certo? Probabilidade de MINS. Aqui, tempo cumulativo de pressão arterial média. Certo? Se, por exemplo, aqui, vou pegar esse ponto aqui, 70. Pouco abaixo de 70. Então, na curva preta, 10 minutos. 10 minutos com 70 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. Eu tinha esse risco aqui, mais ou menos de risco normal de lesão miocárdica. Se eu baixo para, vamos botar aqui alto só para vocês entenderem, 40. Então, se eu passei 10 minutos com pressão média de 40, eu tenho 3 vezes mais risco de MINS. Se eu passei só aqui 1 minuto, eu já tenho quase 2 vezes mais. Então é o tempo cumulativo. Isso aqui para pressão. Então, o que veio-se hoje é que pressão abaixo de 65 é proibitivo, principalmente em pacientes de alto risco. Já mas naquela otorrina, paciente asa 1 e tal, posso deixar uma pressão mais baixa? Cara, aí você vai ver o que é isso, benefício. Eu não dizer, mas em relação a risco de MINS é isso que a gente tem. E aí, muita pergunta, mano, e relativo à pressão pré-operatória, quanto diminuição é aceita? De 25 a 30% a menos. O grande problema disso é porque é muito difícil eu ter essa valor basal. Esses pacientes tudo vão fazer um mapa pré-operatório para saber qual é a valor basal? Ou vai ser aquela 12 por 8 da enfermaria? Não sei. Mas o mais legal, esse aqui é um trabalho mostrando a mesma coisa, essa relação, tá bom? E vejam que eles associam tanto lesão renal aguda quanto lesão miocárdica. Mas o mais legal é isso aqui, que esse trabalho é mais novo, no passado. Hipotensão intraoperatória e lesão miocárdica por cirurgia não cardíaca em adultos com e sem hipertensão crônica. Aí você fala, porra, a maioria dos pacientes são hipertensos. Se eu pegar acima de 60 anos, a maioria é hipertenso, né? Aí isso, pessoal, isso aqui com um mês, pode ser que amanhã saia um resultado diferente. Mas esse trabalho mostrou que o comportamento do risco de MINS é o mesmo para hipertenso e não hipertenso. Ou seja, aqui, vermelhinho, os pacientes com pressão arterial com hipertensão, vermelhinho. E azul não mostrou diferença significativa, certo? Azul sem hipertensão. Na realidade, ficou até um pouquinho mais alto o risco de pacientes que não têm hipertensão. Mas
não era significativo. Tá bom? Então, a prima para hipertenso, hoje, o que tem de evidência é isso. Agora, Germano, tu mantém o mesmo nível de hipertenso que não hipertenso? Cara, esse paciente, esse paciente espécie nosso frio arterial, eu não deixaria cair abaixo de 70, 70, nem debaixo de P. Cirurgia não cardíaca, fatores de base, né? A gente já falou, diabetes e tal. Síndrome da apneia do sono também é outro. Ele fala aqui, ó. Tá ali. Risco de base, doença arterial, apneia do sono, diabetes mellitus, CC, anemia. Tudo isso... Oi? Então, associado a alterações do perioperatório, inflamação, trauma tecidual, ativação plaquetária, junto com alterações hemodinâmicas e alteração de oferta de oxigênio pela anemia. Tudo isso, né, junto com a doença aterosclerótica, tudo isso vai levar a uma possível lesão miocárdica perioperatória. Certo? Lembrar que no diagnóstico de MINS você tem que excluir as causas não isquêmicas. Aí eles citam aí algumas causas não isquêmicas, como sepsis, insuficiência renal, sobrecarga volêmica rápida, né, doença valvar, etc. Bom, esse aqui é o trabalho que eu falei anteriormente, dabigatran e AS. Dabigatran, AS, dabigatran, AS e placebo. Então, o risco de evento vascular grave no pós-operatório. Então, os pacientes placebo tiveram maior risco de evento vascular. Então, esse é o único trabalho. Estamos começando a estudar isso. Se isso vai vingar ou não, é outros 500, mas hoje existe uma tendência a dizer que em pacientes que têm baixo risco de sangramento no pós-operatório, você deveria iniciar o dabigatran se tivesse diagnóstico de MINS. E aí vem o que recomendações sobre todos esses cuidados. Deu MINS, né? E aí? Esse para mim é o que me fez. Cara, realmente eu podia lá atrás ter sido mais complacente na solicitação de troponina pós-operatório. Primeiro, você vai descartar a causa no esquema através de exame físico e exame complementar. Você vai iniciar a prevenção secundária, que você vai considerar que isso já é alguma coisa primária. Anticoagulante, acabamos de falar do dabigatran. Importantíssimo. O paciente fez uma troponina alta e tal. O cardiologista vai ter que entrar na linha de cuidar desse paciente no intra-hospitalar e depois no pós-operatório, pós-alta. Então ele vai entrar no segmento por cardiologista, começa a estatina, imidodieca e o cateterismo questionário vai falar um pouquinho. Então, no caso, não seria mais assim, não vou adiar uma alta de UTI, não vou me preocupar mais agora rapidamente com esse paciente, mas vou solicitar um parente. Esse paciente virou um paciente com doença arterial coronária importante, ele vai tomar os cuidados para tal e eventualmente seguir com a linha de cuidado para isso. Antigamente era só um ponto, aí entendeu? Então, assim, isso é interessante saber, porque assim, pô, tem um nó, o que eu vou fazer com isso? Virou paciente. Então, lesão miocárdica, cirurgia não cardíaca. Então, deu esse diagnóstico, alterou a troponina, considerar testes adicionais cardiovasculares, medidas sequenciais de troponina, série A eletrocardiograma, que já mudou a coisa, né? Ecocardiograma transtorácico para ver se tem alteração de parede, medida de estresse não invasivo, e aí vem cateterismo cardíaco, né? Angiografia coronariana, aí o que ele fala? Não deve ser rotina, porque aí vai entrar naquele cenário hipotético de hipertratamento numa situação de risco. Mas, aumento exagerado da troponina. Paciente que teve diagnóstico mais alto risco, já tem história de, às vezes, eventualmente uma coronariopatia ou sei lá, hipertenso, diabético, aí você pode pensar em fazer. E se dentro da MINS, ele estava dentro do infarto. Né? Se ele teve alteração eletrocardiográfica, que foi a minha questão, que quando eu tive um caso semelhante disso, eu não sei se foi MINS ou foi infarto, porque eu estava de plantão e não consegui ir lá ver o eletro do paciente. Viram a troponina pós-operatória aumentada, eu não sei, ele foi parar na hemodinâmica, eu não sei se teve um diagnóstico de infarto, propriamente dito. Aí teve infarto, tem que ir mesmo para cateterismo e tal. Então, se tem disruptura de placa, aí vai ser tipo 1, aí tratou mesmo igual. Revascularização, aspirina, inibidor P2Y, né, estatina de alta intensidade potente, né, beta-bloqueador, inibidor de ECA, área 2. Se teve só oferta e demanda, terapia antitrombótica, estatina, teste não invasivo. E por último, um slide mais chato para ser o último, vocês vão dar para ver aí, mas eu gostei desse slide que ele resume isso aqui, e isso aqui vem
a história da dificuldade que eu tenho. Pode falar. A curva de troponina só mantém 72 horas? Eles não falam especificamente, não. Tinha um ponto que você falou que se não pega até 72 94. horas... Ah, não, você está falando de medidas screening. Até quando vale a pena. A maioria é 48 a 72 horas. Ali, ó, embaixo, ali, ó. Então não tem consenso, né, professor? É 48, mas assim, 48 horas pelo menos. Já tu viu isso Aí aqui? embaixo, Não, não ó. tem sentido. Não. A primeira linha do lado direito embaixo. 2, 10, target, Eu sabia se era dois, Vai embaixo, vai embaixo. Aí. Ah, tá aqui. Ah, É, 2, 3, tá. eu estava procurando 48 a 72, eu não estava achando. Então, isso aqui talvez seja o mais importante, que é a questão do segmento. Porque tudo que fizeram até agora, eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer tudo que a gente discutiu no intraoperatório. E eventualmente até no pós-operatório, se vocês tiverem na SR. Mas isso aqui às vezes é difícil. Então, a otimização clínica pré-operatória, então avaliar fatores de risco, né, capacidade funcional, scorezinho de Duke, aplicar o score de risco. O RCR não é o melhor do mundo, mas é simples, fácil de fazer. Né, checar a anemia, que aí vem aquelas questões que a gente discutiu sobre reposição de hemoderivado. Continuar aspirina, se for o caso, continuar beta-bloqueador, se for o caso, mas não começar nada desse agente no pré-operatório imediato. Intraoperatório, manter estabilidade hemodinâmica, até que os pareceres do cardio não são tão ruins, né? A gente mantém a estabilidade hemodinâmica, eles falam, né? Mas tudo bem. Obrigado. Obrigado. Valeu por lembrar. Monitorizar a oximetria, né? Vamos lá. Evitar hiperóxia, que fala aquela história da associação. Bora lá, pessoal, tá terminando, é o último slide. Evitar hiperóxia, que tem alguma associação com uma mortalidade pós-operatória, manter normoglicemia. Pós-operatório, troponina 2 a 3 dias depois, manter monitor hemodinâmico no pós-operatório, né? Então, se você às vezes você vai ver que alguns hospitais não tem uma estrutura de não tem de rotina uma pressão arterial invasiva na SR. Cara, leva o monitor para SR com pressão arterial invasiva. Certo? Manter normóxia e hemodinâmica estável, checar anemia. Algoritmo de screening pré-operatório. Então, assim, envolver o cardiologista na prevenção do tratamento e segmento dos pacientes de risco após diagnóstico clínico. Então, assim, acabou, bota esse paciente no braço, que agora ele virou um paciente cardiológico, ele tem que ser acompanhado por vocês. Considerar aspirina, dabigatana, porque tem aquele trabalho que estudou isso aí. Educação no paciente, então explicar ao paciente o que ele teve, né? E tratamento interdisciplinar. Então, pessoal, assim, voltando lá para o começo, eu era meio reticente de pedir a troponina, porque eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Eu tinha medo de pegar um cara desavisado, num paciente numa mesa de hemodinâmica e tacar uns estentes no pós-operatório que tem risco de sangramento. Considerando essas coisas que a gente discutiu aqui, aí às vezes o anestesista vai ter que tomar de conta um pouco disso. E eventualmente lá fora, como a gente não tem corpo clínico fechado, você vai ter que pegar o seu paciente no braço de alto risco às vezes e conversar com o cardiologista que vai fazer a hemodinâmica, explicar para ele que tem um risco de sangramento, só vai passar o estente realmente se for, realmente tiver uma obstrução, se não é melhor melhorar a hemodinâmica, conversar com o intensivo, ter vista se foi mantido pressão, frequência cardíaca adequada no pós-operatório. É isso aí, não tem muito o que fazer não, é trabalho. Beleza? Valeu galera, era isso.